Muito obrigado aos irmãos por terem me convidado a fazer parte da Conferência de Diadema 2021. Neste caso, vamos considerar alguns aspectos sobre a vida de Moisés e os seus pais. Para começar, vamos dar leitura, então, a Êxodo capítulo 2, do versículo 1 até o 22. E foi-se um varão da casa de Levi, e casou-se com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e teve um filho. E vendo que ele era formoso, escondeu-o 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a betumou com betume e pés. E pondo nela o menino, a pôs nos juncos à borda do rio. E a sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos, enviou as suas criadas e a tomou. E abrindo-a, viu o menino. E eis que o menino chorava, e moveu-se de compaixão dele, e disse: Dos meninos dos hebreus é este. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: Irei eu a chamar uma ama das hebreias, que crie este menino para ti? E a filha de Faraó disse: Pai. E foi-se a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: Leva este menino e cria-mo, e eu te darei teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. E sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, o qual o adotou e chamou seu nome Moisés, e disse: Porque das águas o tenho tirado. E aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já grande, saiu a seus irmãos e atentou nas suas cargas, e viu que um varão egípcio feria a um varão hebreu dos seus irmãos. E olhou a uma e outra banda, e vendo que ninguém ali havia, feriu o egípcio e escondeu na areia. E tornou a sair no dia seguinte, eis que 2 varões hebreus contendiam, e disse ao injusto: Por que feres a teu próximo? O qual disse: Quem te tem posto a ti por maioral e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Então temeu Moisés e disse: Certamente este negócio foi descoberto. Ouvindo, pois, Faraó este caso, procurou matar a Moisés. Mas Moisés fugiu de diante da face de Faraó e habitou na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. Versículo 21. E Moisés consentiu em morar com aquele homem. Versículo 18, Reuel. E ele, voltando ao versículo 21, deu Moisés sua filha Sífora, a qual teve um filho, e ele chamou o nome Gerson, porque disse: Peregrino fui em terra estranha. O que primeiro vamos começar a ver são os pais de Moisés. Este pai de Moisés e a escolha que ele fez naqueles tempos. Eram tempos de escravidão, de trabalhos forçados, de muita miséria material, seguramente, para eles ali, escravos no Egito. E este homem decide, como fala o versículo 1, um varão da casa de Levi casou-se com uma filha de Levi. Ele escolhe uma companheira para a vida dele, segundo os caminhos, os princípios de Deus. Embora toda a situação de escravidão, tempos oscuros para a vida do povo em Egito, ele poderia ter desistido, poderia ter tomado outro caminho, poderia ter falado: onde está Deus em tudo isto? Se Deus estaria conosco, não aconteceria tudo o que está acontecendo. Mas não, ele não desistiu, permaneceu fiel às promessas feitas a Abraão, e ele decidiu formar esta família junto com a sua esposa, e tiveram 3 filhos. Um deles foi Moisés.
E naquele tempo que Moisés nasceu, o mandamento do governo do faraó era que lançasse aqueles meninos varões no rio Nilo e as meninas que conservassem a vida. Isso nos é dito no último versículo do capítulo 1. Então, além dos trabalhos forçados, além da escravidão, além de todo aquela situação, agora se agrava ainda mais com este novo mandamento, com esta nova disposição que Faraó estabelece ali no Egito. E para nós hoje, que podemos aprender aqui, fazendo um paralelo com um governo que mantinha o povo de Deus escravo, e nossos governos de hoje, podemos pensar. Hoje passamos esses 2 últimos ano e meio já quase de esta situação nova que estamos vivendo respeito à pandemia e quantas coisas os governos têm feito, quanta prejuízo para nós do ponto de vista material, do ponto de vista da nossa vida secular aqui na Terra, quantas provas para nós respeito aos empregos que foram perdidos, respeito às restrições que foram impostas pelos governos, respeito às percas de seres queridos para muitos e de empregos, de situações materiais que estão muito ao limite depois de toda a pandemia, né? E que fazemos com tudo isso? É uma boa pergunta e queria fazer um paralelo justamente com essa situação que o Amram e sua esposa viveram naquele tempo. O que eles fizeram? Eles permaneceram fiéis às promessas de Abraão, feitas a Abraão, respeito à terra prometida e respeito à vida que Deus queria para eles. E nós que fazemos hoje? Talvez não tenhamos passado por alguma prova diretamente dura, mas que decisões estamos tomando nos dias de hoje? Permanecemos fiéis ao Senhor enquanto a querer agradá-lo nos caminhos que Ele tem escolhido para nós? Continuamos estudando a palavra? Ou talvez abaixamos os braços pensando que logo Ele vai vir nos buscar, então não tem talvez tanto sentido fazer como aqueles do povo de Deus naquele tempo. E uma lição para cada um de nós pensar que fazemos em tempos difíceis. E embora sejam tempos mais complicados, mais difíceis, e que nunca antes talvez teríamos imaginado, nesses tempos aqui que são relatados eram muito mais complicados. Então, para pensar que decisões estamos tomando, embora sejam tempos mais difíceis. Mesmo naquelas condições que esses pais estavam vivendo, Moisés nasceu. E é relatado aqui no versículo 3 que eles não podiam escondê-lo mais tempo. 3 meses eles tiveram esse filho e não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, diz outras versões. Esse não podendo, aqui no começo do versículo 3, fala das limitações que eles tinham para poder conservar a vida do filho de forma segura em casa. E não tem outra coisa a fazer
não podem fazer nada a não ser este cesto de juncos e deixar seu filho nas mãos de Deus, que Deus tinha dado o filho para eles. Não tinha nada mais a fazer senão esse cesto de juncos e deixar o filho ali. E na maneira que foi feita aquele cesto, não fala das proteções que podemos dar a nossos filhos respeito aos perigos do rio Nilo, que seria o mundo neste caso. E, embora todas essas limitações, eles tiveram fé que aquele filho iria viver. Embora Faraó tinha mandado matá-lo, eles tiveram a inteligência de fazer aquele cesto e colocá-lo no rio Nilo. E podemos, falando de limites, a fé deles, embora tenham todo esse limite de não poder fazer outra coisa, a fé deles não faltou. E que limite temos para a nossa fé hoje? A fé não tem limites. Lemos rapidamente um versículo em Mateus capítulo 17. Mateus capítulo 17, versículo 20. Na terceira linha fala: se tiverdes fé com um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. Então vemos que a fé desses pais de Moisés foi muito além das suas limitações materiais e físicas e de possibilidades que eles tinham para fazer com toda aquela imposição que o governo de Faraó tinha colocado sobre aquele povo. E aqui o Senhor Jesus fala em Mateus sobre uma medida de fé tão pequena que pode fazer algo tão grande. Então, a conclusão que podemos tirar para nós é que a fé não tem limites. Se tivermos fé na mais pequena medida, poderemos fazer grandes coisas. Então, que fé que esses pais tiveram em todos esses tempos difíceis, né? Tempos de morte para esses meninos, esses bebês que nasciam, tempos de morte para nós hoje, né? Com toda a situação que estamos vivendo, e que bênção ter a palavra de Deus para nós, para nos encorajar a ter mais fé, apesar das circunstâncias. Continuando com o relato, a sua irmã postou-se, no versículo 4, de longe para saber o que lhe havia de acontecer. Aqui a irmã de Moisés procura seguir a ver aonde iria parar aquele cesto de juncos que os pais tinham feito. E não sabemos se aquilo foi combinado com os pais ou se a Miriam tomou essa atitude por conta própria, mas que transcendente se torna essa atitude que a irmã de Moisés toma em frente a esta situação, e como ela conversa com a filha de Faraó. Sabemos que isto é a mão de Deus sobrando naquela família, naquela fé que aqueles pais tiveram, e naquela
irmã que também podia ver a fé dos pais e tentar fazer alguma coisa. E neste caso nos é descrito que ela fala com a filha de Faraó e que resultado e que recompensa para esses pais que aquele filho deles que eles não podiam esconderlo mais tempo, aquele filho que tinham tanto medo que ele morresse por causa do mandamento do faraó, aquele filho volta para a casa deles. Que recompensa para a fé desses pais, de poder ter esse filho algum tempo mais para poder prepará-lo para logo, sim, né, a filha de Faraó vem buscar aquele menino para adotá-lo finalmente. E nesses tempos também um ensino para nós sobre o que fazemos com o tempo, que passamos com nossos filhos. Eu falo primeiramente para mim, pero que fazemos com o tempo que passamos com nossos filhos? Bem interessante considerar isso. E no versículo 8, a Miriam, esta moça, a irmã de Moisés, chamou a mãe do menino. Então le disse à filha de Faraó: leva este menino, sem saber que era a mão de Deus obrando ali, recompensando a fé dessa mãe. Leva este menino e cria-mo, e eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e o criou. Aqui vemos Deus não somente devolvendo aquele menino para a casa paternal, com os pais, com seus irmãos, sino também Deus provendo o necessário em quanto a condições materiais. Porque a filha de Faraó, neste versículo, dá um salário para a mãe do menino. E para nós hoje também, quando pensamos em como Deus obra nas nossas vidas, e como Deus provê o necessário para nós, em qualquer circunstância, talvez não seja da forma que nós queremos, da forma normal que poderia ter feito, porque vemos aqui uma família formada e um pai seguramente trabalhando muito, trabalhos forçados, sendo escravo em terra de Egito, e seguramente seu salário, seu jornal era muito abaixo não compensava nem um pouco aquele esforço que ele fazia, mas de qualquer forma Deus provê o necessário para aquela família. Que interessante a forma que Deus utiliza. Aquela filha de Faraó que passa a ser, algum tempo depois, a mãe adotiva de Moisés, nesse tempo curto que ele iria ficar com a mãe verdadeira, ela dá um salário para eles. Não importa a estrutura de como iria funcionar aquilo, mas Deus provê o necessário para essa situação, para que eles possam criar aquele filho, que eles possam ter o necessário para o sustento daquele filho. E outra coisa interessante, muito interessante aqui no relato, é que sendo o menino já grande, ela o trouxe a filha de Faraó, quer dizer que cumprido aquele tempo acordado com a filha de Faraó, o menino volta para a mãe adotiva. E aqui vemos os pais de Moisés
muito submissos àquela situação, àquela filha de Faraó. Eles não procuram em nenhum momento se rebelar contra a autoridade, de alguma forma tentar fugir com aquele filho, de simplesmente cumprido aquele tempo acordado com a filha de Faraó, que iria adotar o menino, eles levam para ele. Também é um exemplo para nós hoje, apesar de aquele governo que mantinha esse povo escravo, aquele governo que mantinha aquele povo baixo esses trabalhos forçados, e naquela miséria material, seguramente, aquele povo que devia matar seus filhos varões, esses pais de Moisés não se rebelam contra a autoridade, eles não sabem o que fazer, Deus revela o que fazer naquele momento, utiliza a irmã, a Miriam, para fazer algo extraordinário realmente, que Deus se supre de aquela moça para voltar o filho para os pais, e depois, cumprido o tempo, eles finalmente entregam o filho para a filha de Faraó. E seguramente naquele tempo eles aproveitaram muito para ensinar muitas coisas para Moisés, porque depois em Hebreus vamos ver que Moisés recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Moisés recusou os tesouros dos egípcios, e isso, sem dúvidas, foi graças àqueles ensinos que os pais conseguiram dar a Moisés no tempo que ele ficou com eles. E outra coisa interessante também é que o nome de Moisés é colocado pela mãe adotiva, pela filha de Faraó. E os pais de Moisés não procuram mudar o nome de Moisés. E então é muito instrutivo para nós hoje, quantas vezes nos vemos tentados a não obedecer às autoridades e querer fazer nosso caminho porque pensamos que as autoridades não estão fazendo certo, porque pensamos que não é tão assim como todo mundo está conversando, porque pensamos que conhecemos muito a palavra de Deus e somos cristãos, então podemos de alguma forma fazer nosso próprio caminho. Mas aqui a palavra nos ensina que em tempos muito difíceis, em quanto a governo humano de imposição sobre aquele povo, essa família pode permanecer fiel aos caminhos de Deus, fiel às promessas que Deus tinha para eles e que recompensa para eles. E depois, já continuando com o relato, vemos Moisés já grande, diz esta versão. Tem outras versões que gosto mais neste versículo em particular. Moisés sendo já homem, né? Moisés homem quer dizer que Moisés tinha capacidade de atuar pelas suas próprias capacidades. Não dependia mais de uma mãe adotiva, não dependia mais de uma mãe natural, tampouco de um pai. Ele podia tomar decisões próprias, e essas decisões que ele tomasse trariam consequências boas ou ruins, dependendo do que ele fosse a fazer. E neste caso, a primeira coisa que ele faz aqui é se identificar com o povo de Deus. Versículo 11. Aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já grande,
saiu a seus irmãos e atentou nas suas cargas, e viu que um varão egípcio feria um varão hebreu dos seus irmãos. E o que Moisés faz com essa situação? Moisés, já homem, já capacitado para tomar decisões, ele toma aqui uma decisão que não trouxe bons resultados para ele. E no versículo 12, olhou para uma e outra banda, e vendo que ninguém ali havia, feriu ao egípcio e escondeu na areia. Ele matou aquele egípcio. E podemos pensar que ele fez justiça. E justiça porque aquele povo de Egipto mantinha oprimido ao povo de Deus tantos e tantos anos em escravidão. E este Moisés o sofreu desde o seu nascimento. E chegado o tempo de que ele podia atuar e tomar decisões por si próprio, ele mata ao egípcio. E que apressurado aqui Moisés, porque ele tenta, podemos dizer, ele tenta fazer, ou ele faz justiça por mão própria. Ele mata aquele egípcio, seguramente aos olhos humanos, matar aquele egípcio era algo justo, mas aqui feriu ao egípcio, o matou e escondeu na areia. E que imprudência, por parte de Moisés. E para nós hoje, que podemos aprender com esta atitude de Moisés, quando queremos fazer justiça por mão própria. De novo, indo para o campo do governo, quando nossos governos de hoje tomam decisões tão absurdas, que nos parecem tão em contra da vontade de Deus, tão em contra a própria vida humana, os princípios básicos da vida que Deus tem estabelecido na sua palavra. E somos tentados a pensar, será que eu não tenho nada a fazer respeito ao que está acontecendo com alguma lei, de tantas leis absurdas que podemos escutar que nossos governos pronunciam? E que fazemos com isso? Talvez não vamos sair a nos manifestar em uma praça em contra a votação de alguma lei, mas talvez simplesmente alguns comentários que podemos fazer em alguma rede social. Será que queremos fazer justiça por mão própria? E aqui o Senhor, o Deus, aqui nos ensina que a vingança é dele. A vingança é dele, eu pagarei, diz um versículo. E ele, podemos dizer assim, que Deus vinga aquela morte daqueles bebês, na morte dos primogênitos, posteriormente, os primogênitos dos egípcios. Então, aqui justiça por mão própria, como você fez, não foi bom fazer, porque depois, inclusive, traz consequência para ele respeito aos irmãos dele. Os próprios irmãos depois, quem depois for o juiz agora? Você é juiz sobre nós? Não, Moisés tinha muito que aprender ainda. E Deus se ocupa dele, toma conta da vida dele. E ele forma uma família aqui na terra de Midian. Deus dá uma esposa para ele e dá um filho. O filho tem o nome de Gerson. E que interessante esse nome de Gerson, porque diz: peregrino fui em terra estranha. Ele podia olhar para aquele filho todos os dias e pensar, sou estrangeiro em terra estranha. E para nós também, que é interessante nos lembrar dia após dia que somos estrangeiros em terra
extraña, por eso acontece lo que acontece. E encorajémonos a não fazer essa justiça por mão própria quando vemos tantas coisas que aos simples olhos de qualquer cristão, de qualquer um de nós, podem parecer tão absurdos. E então, finalizando já em estes breves pensamentos, vemos que a vida de Moisés é de 120 anos e basicamente dividida em 3 períodos de 40 anos. Os primeiros 40 anos que ele é criado pelos seus pais, depois pelos pais adotivos, depois ele vai para o deserto de Midian, 40 anos no deserto, e aos 80 anos ele é chamado para libertar o povo, e 40 anos junto com o povo de Israel, sendo o líder do povo de Israel. E se tomamos nossa vida para nós hoje, uma vida de 75 anos, podemos dividi-la em 3 períodos de 25 anos. Não? E podemos nos perguntar hoje em qual etapa, qual dos 3 terços da nossa vida estamos. Eu estou no segundo terço. Né? E nos perguntar e comparar com a vida de Moisés. E podemos extrair ainda mais pensamentos sobre este personagem que, sem dúvidas, tem muito a nos ensinar. Então, para terminar a palestra, sugiro que leamos alguns versículos da Epístola aos Hebreus, capítulo 11. Hebreus 11, no versículo 23, nos é dito: pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido por 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vituperio de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. No capítulo 12, versículo 1, portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, todas as testemunhas que o capítulo 11 relata, deixemos todo o embaraço e aqui o encorajamento, e o pecado que de tão perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. E no versículo 12, o despertamento. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Fazeis veredas direitas para os vossos pés, para que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Que estas palavras possam nos encorajar, nos despertar para seguir os caminhos que Deus já planificou para nós, apesar de todas as circunstâncias, e que possamos nos envolver mais com a sua palavra e aprender cada dia mais dele. Obrigado.